Turma, continuando aqui com os elementos que vão constituir o diagrama e posteriormente o circuito de comando, tá? Nós temos os dispositivos que fazem comando de sinalização, basicamente botoeiras e sinalizadores. Então existem vários tipos, vários modelos, vários formatos, várias funções, vários funcionamentos. Tá? Então, sempre dependendo da aplicação, né? Então, normalmente a gente chama de chave, né? Botões, botoeiras, a gente chama de botoeira como uma nomenclatura mais técnica. Então existem vários tipos, vários modelos, várias aplicações. Você, por exemplo, aqui nessa caixinha aqui, você vai deixar remotamente na máquina, né? Quando eu digo remota, longe do quadro do painel central da máquina, do equipamento. Porque normalmente, para fins econômicos, evidentemente, a gente instala essas botoeiras, chaves e sinalizadores na porta dos painéis das máquinas, né? Porque os contatores, os relés, os disjuntores estão lá dentro, e aqui na porta, evidentemente, para o operador não ter que ficar abrindo a porta e mexendo lá dentro, né? Então aqui estão os acionamentos. E eventualmente nós temos alguma caixinha remota, né? Uma caixa de passagem remota lá no final da máquina, uma botoeira de emergência, tipo cogumelo, etc. Então, nós temos as famosas boteiras, as boteiras agrupadas com duas funções, né? O vermelho e o verde aqui fazendo liga e desliga, as chaves do tipo knob, essa aqui, por exemplo, uma retenção, uma chave de 3 posições com retenção mecânica. Essa chave aqui, por exemplo, é de 3 posições também, mas sem retenção, né? Ela retorna ao centro por ação da mola. Essa aqui é uma outra chave de 3 posições com retenção. Então tem chave de 2 posições, né? Só, essa aqui tem 3. Nós não temos nenhum com 2 aqui, só no laboratório. As botoeiras, para ver, e com blocos de contatos acoplados conforme a necessidade. Aqui, ó, com 3 contatos, com 2 contatos. Então eu posso pegar e acoplar contato lineal, MF, conforme a minha necessidade. Aqui também. Aqui também. Então, aqui um bloco de contato para. bloco de sinalização. Não é para essa botoeira, deixa eu ver se eu ver aqui para a calculação. Não é esse aqui, na verdade. Adequar como se fosse assim. Então, o bloco de sinalização para a lâmpadazinha. É que esse aqui não é próprio para esse bloco, nós está no meio aqui, né? E aí acende a luzinha aqui no meio. Então nós temos um conjunto de botoeira liga, desliga e sinalização, tudo num conjunto só. Tá? Então esses dispositivos aqui vão fazer parte do nosso comando. Então tem outros dispositivos com chave mesmo, para chavear. Então, caso seja acionada a botoeira de emergência, para destravar ela só com uma chave, né? Então, claro, você tem que tirar a chave dela aqui em funcionamento normal. Você tem que deixar livre aqui para, literalmente, o operador fazer o desligamento na estação de emergência. Para liberar depois, botar a chave lá, é uma chave segredo mesmo. Tá? Enfim, tem vários modelos. As cores têm significado. Evidentemente, você não precisa decorar isso aqui, porque é uma ampla gama de função e de cores, mas é importante entender para as aplicações mais básicas, né? Então, elementos de acionamento na cor vermelha é para parar, para desligar ou fazer uma parada de emergência. Então, botões ou botoeiras
vermelhas, vai ser sempre desliga. Tá? Então você tem que tomar esse cuidado para você não enganar o operador. Né? Então essa aqui, ó, vai ter uma função desliga. Desliga motor, desliga alguma coisa. A verde, ó, partir, ligar ou pulsar. Verde e preto. Né? Então essa aqui, a vermelha indica preto. Ó, né? Nós estamos falando de lâmpadas, tá? Estamos falando dos elementos botoeiros. Então eu acabei não trazendo a posição amarela. Aqui tem outra verde. Então o conjunto, depois fica aqui, tá? Vocês vão ver. Então aqui, ó, esse conjunto aqui, independentemente dos contatos que tem aqui atrás, que pode ser em A e em F, depois, se acopla ele aqui, mas aqui, ó, você tem a botoeira liga e a botoeira desliga. Tá? Então, normalmente assim, o preto pode ser usado também para fazer liga, né? O amarelo, quando você quer fazer uma intervenção na máquina, uma parada intermediária, um retrocesso, fazer a máquina voltar a esteira para voltar o produto para entrar na máquina. Então você vai usar a botoeira desliga e vai usar uma botoeira amarela para fazer a esteira rodar no sentido contrário para desentupir a máquina, para saber o que aconteceu. Tá? E tem o azul e o branco, botoeira azul e branca, que eu também não trouxe aqui. Não, aqui é lâmpada. Mas tem um branco ali. É lâmpada. Ah, não. É lâmpada. Nós estamos falando da LED. Não é as lâmpadas cinzas. Parece a botoeira. E tem aquelas botoeiras com sinalizador interno, né? Que ela é botoeira e lâmpada junto. Como essa aqui, ó. Eu achei que ia ser pode. Nós temos. Ó, essa aqui também, ó. Ela é translúcida e aí você tem um bloquinho com uma lâmpada, né? Que você acopla junto aqui. Então quando você energizar aqui, vai acender essa lâmpadazinha que é um LED, né? E aí ele é translúcido no vermelho, no amarelo, no verde, tá? E vai acender a lâmpada também, tá? Então qualquer outra função, né, que você queira ter a mais na máquina lá, você pode usar daí a botoeira azul e a branca, tá? Para lâmpadas, então você vai ter, quando o vermelho, condições de alarme, perigo, né? Temperatura excedeu um limite de segurança, por exemplo, ou deu uma sobrecorrente, né? O valor de uma grandeza aproxima-se do seu limite. Então, você pode acender uma lâmpada vermelha lá. Ou até mesmo uma amarela, né? Então vai depender da máquina, se você quer fazer um aviso vermelho mais perigoso ou um aviso de alerta, de atenção, usa uma lâmpada amarela, né? Então está excedendo a temperatura, mas você não pode interferir no processo da máquina, parar a máquina imediatamente. Então ele te chama a atenção com uma lâmpada amarela, pode ser assim, né? Verde, condições normais, de serviço seguro, por isso que normalmente quando você liga a máquina já acende uma lâmpada verde, né? Então acaba dando uma coincidência de você pressionar a botoeira verde para ligar e acender uma lâmpada verde e a máquina está normal, está funcionando. Tá? O pessoal pergunta muito, lâmpadas brancas, para que você vai ter uma lâmpada branca? Quando o painel, o quadro está energizado, ou você acionou a chave geral da máquina, acende uma lâmpada branca, dizendo que está tudo energizado. Então, a máquina não está funcionando ainda. Você tem que pressionar as botoeiras de partida e tudo mais. E alguma outra informação, você pode usar uma lâmpada azul, né? Sinalização de comando remoto, sinalização de que a máquina está sendo preparada, né? Então, isso aqui é muito importante para quem for trabalhar aí com montagens e projetos, né? Para seguir essa padronização, embora não seja uma coisa rígida, tá? E as botoeiras, né? Elas são formadas sempre por um conjunto, que e aí vai depender de fabricante para fabricante. Vamos pegar esse aqui da LED, né? E esse que já está usado, né? Então ela tem uma porta, né? Usando a função de porta e contra-porta, assim. Então você vai ter que fazer um furo no painel, colocar
aquele dispositivo botoeira para não pedir clique, literalmente é rosquear lá, né? E apertar na contratampa do painel. Depois vem os blocos de contato, com função NA e NF conforme a tua necessidade que você precisar. Daí você vai só encaixar ali. E aí existem outros sistemas de fixação. Esse sistema aqui é um sistema com parafuso. Que você faz Então, você fura o painel, passa no painel e encaixa. Vou deixar aqui, você encaixa. E ele fica encaixado. Né? E aí agora você parafusa ele e aperta contra a porta. Né? Então, se tem muita vibração, máquinas, de repente é bom usar esse aqui, se aperta bem aqui contra a porta. Né? Aqui é uma rosca metálica, não vai espanar, né? Também fio. Outro sistema aqui é por encaixe. Né? Então, parecido com esse aqui. Então, tem a porta contra a porta, e aí você vai encaixar o bloco de contatos, e ainda você tem um suporte, você pode configurar os blocos de contato aqui. Esse aqui é um contato linear, final 3 e 4. Você olha. Eu quero trocar, quero usar um NF. Então você tira esse aqui, pega o NF, coloca aqui, encaixa na posição. Então é bem, hoje em dia é bem configurável, né? E serve para todos. Cada fabricante tem seu sistema aqui, e claro, você vai ter que usar sempre o conjunto do mesmo fabricante. Por mais que o furo aqui seja razoavelmente padronizado, normalmente 22 milímetros, né? Para esses comuns aqui, e também, né, 22 milímetros, mas tem um cachezinho, a rosca, que As roscas aí geralmente não é a mesma rosca, né? Mesma Normal rosca. dele, parafuso assim, normal. Não, cada fabricante usa a sua ali para usar o conjunto dele. O sistema de encaixes aqui, de fixação, também. Né? Cada fabricante vai acabar usando o seu. Tem encaixado, outros tem parafuso. Isso, é. Então você vai ter que usar sempre o conjunto do mesmo fabricante. Agora aqui eu estou dando uma olhada. Tá? Como eu disse, várias configurações, né? Então, tudo isso vai depender da tua necessidade, né? Esse aqui, ó, por exemplo, a botoeira saliente ou não, a botoeira faceada, né? Então, aqui tem esse conjunto de acrílico aqui. Então, para fazer o acionamento, eu imagino um operador de máquina que trabalhe com luva de raspa de couro. Então, ele não vai conseguir acionar essa botoeira aqui, porque essa aqui ela tem essa face, chama faceada aqui, né? Tem esse anel de acrílico ali que ele fica embutido ali dentro. Né? Então, para acionar a botoeira não vai conseguir. Tem que usar uma botoeira saliente, né? Não necessariamente translúcida, mas essa aqui é translúcida, né? Você pode ter uma lâmpada acoplada atrás, né? Várias cores também. Tá? Então, tudo isso vai depender da aplicação que você necessita. Olha, essa aqui é com guarda alta ainda. Né? Essa aqui é o padrão normal, essa aqui é totalmente saliente. E essa aqui ainda tem mais a saliência maior ainda, né? A guarda maior ainda, para evitar isso, como é que é? Acionamento involuntário. Né? É porque você quer mesmo fazer o acionamento ali. Né? Tá? Isso aqui, e esse aqui eu peguei só da VEG, tá? Se você pegar aí os fabricantes, então é enxurrada de modelos e possibilidades. Né? A chave Knob, com o Knob curto, o alavanca Knob longo, com chave segredo mesmo, e o iluminado, que ele é translúcido. Né? Então você mete esses aqui. Ó. E aqui é importante só para vocês saberem, né? A quantidade de posições. Né? Então ele tem
ele diz que é uma posição porque é a 0 e a 1, tá? E, ó, essa aqui é 0 e 1, mas ele retorna para a posição 0. Então ele é 90 graus e 120, digamos, né? Ou 60. Esse aqui é duas posições fixas. Na posição 1 ou na posição 2. Então vai depender da aplicação. Essa aqui, duas posições, mas ele retorna sempre para 1 sozinho. Então está na posição 1, você gira lá para 2 e ele volta depois. Três posições com retorno ao centro, né? Sendo o 0 a posição central, sendo a posição central indicado 0, né? Porque, deixa eu mostrar aqui. Mas tem uma chave daquela lá para o polo virar ao contrário. Ó, aqui, ó, quando vocês, essa aqui é de duas posições, ó. Então, quando você gira para um lado, é essa configuração aqui, ó. Essa aqui, ó. Né? Ela tem três posições, sempre a posição da repouso é do centro. Você aciona um lado só, ou o outro lado. Um lado e o outro lado. Aí o bloco de contatos que você tem aqui, ó. Então, em um momento aciona esse bloco de contato, aqui quando você virar para cá. E quando acionar para cá, vai acionar esse bloco de contato. Então veja só a possibilidade, do ponto de vista de acionamento, que tem infinitas possibilidades. Porque você pode ter aqui, ó, dois contatos acoplados, dois contatos lineares. Então, quando eu virar para cá, aciono esse contato, fecha ele. Vai passar por corrente elétrica para o circuito. Quando eu soltar a posição, ele volta à posição central, abriu de novo. Ele é linear, aberto. Quando eu fechar para cá, vai fechar o segundo contato aqui. Então esse aqui fica aberto, fecha esse aqui, vai mandar a corrente elétrica energia para outra parte do circuito. Mas e se eu fizer NF? Esse aqui é NF, esse aqui é NF. Então, a chave, sem acionar a chave, olha, aí que vem essa sacada, sem acionar a chave, os dois estão passando por dentro. Sem acionar a chave. Quando eu acionar a chave, eu aciono a chave e interrompo a passagem da corrente desse lado. Ou do outro lado. E se eu tiver um NF e um NF? Professor, mas se dois NF, ele mesmo que tu vire para um lado, vai abrir outro lado. Não, abre o lado que você girou. Né? O lado que você girou, abriu. Né? Se for NF, e se for um NF? Você pode fazer N combinações. E se você tiver ainda acoplado atrás aqui, ó, você pode acoplar aqui atrás. Né? Esse modelo aqui não. Né? Vou fechar o circuito, esse circuito também fecha o circuito, não fecha a passagem. Pode abrir outro, entendeu? Aqui, ó. Entendeu? E esse? Você pode abrir e fechar circuitos e contatos. Vamos pegar essa chave aqui, ó. Ó, essa chave tem dois contatos. 3 e 4, NO, e verdinho indicando que é o contato aberto. 1 e 2, NC, e vermelhinho indicando. Normalmente essas cores também facilitam a vida do instalador, de manutenimento. Posição central, essa aqui é a posição fixa. Né? Então, ela equivale a esse aqui, ó. 0, 1 e 2, mas com posição fixa. Né? Então, quando eu estiver nessa posição aqui, ó, o pessoal lá atrás não enxerga, então, né, tudo bem. Tá vendo? O pessoal lá assim, não enxerga, tá tudo bem. Acionei o contato DNA aqui. Então, se tiver as conexões elétricas aqui vai passar a corrente elétrica, né? É o NA. Aqui é o NF, está passando também. Meio.
abriu o contato NA, aqui continua passando. Daí para cá, abriu o NF, interrompeu, e aqui está aberto, não está passando nada. E eu posso acoplar, aqui eu vou acoplar um outro NF atrás. Nesse caso, nesse modelo aqui, ele é parafusado, tem outros que são encaixados. Então, olha só, NA, eu acoplei um segundo NA, e aqui embaixo tem NF. Fechei, aberto, e o de baixo aqui, fechado. NF, NA e NA. Voltei, aberto, aberto, fechado. Voltei para cá. Aberto, abriu, fechou. Então, a possibilidade aqui fica de contatos, de acionamento, do acionamento e do funcionamento dos contatos fica infinito. Você pode fazer qualquer lógica, né? Qualquer. E aí vários, né, o acionador mais longo, mais curto, com chave e tudo mais, né? Então, na simbologia, para o comando, agora nós estamos falando de simbologia do comando, que usa a mesma folhinha que eu entreguei para vocês aí. Acionamento manual tem essa simbologia aqui. Então, não importa se é botoeira, se é chave knob, como essas aqui. A folha caiu. Estava no meio do caderno. Ah, não, caiu uma, eu juntei ali. Obrigado. Então, não importa o acionamento manual, tá? Botoeira de emergência tem essa simbologia parece com cogumelo mesmo, né? Também o pessoal chama de botoeira cogumelo, tem formato de cogumelo mesmo, para ficar mais fácil. E aqui, ó, atenção, ó, não é a botoeira cogumelo, né? E aqui eu mostrei só alguns exemplos. Quando eu tiver um acionamento temporizado de um temporizador, tem essa simbologia. Ou essa aqui, depois nós vamos ver melhor. Tá? Bobina. Então nós estamos vendo aqui agora a simbologia mais voltada ao comando. Contato MF. Sensor. Como é que é a simbologia de um sensor? Esse losango que eu escrevi aqui. E às vezes vem algumas informações juntas aqui, tá? Então vamos ver também isso. Acionamento mecânico com contato NA. Então, a típica chave fim de curso. Né? A máquina foi até, andou lá e bateu numa chave elétrica. Que chave que é? A chave fim de curso. Acionou lá. Essa chave aqui seria uma chave multiposição com 4 posições, não só 3. Então, acionamento manual. Olha aqui, ó, 4 posições possíveis. E aqui indica, ó, isso aqui, ó, vai indicar a trava mecânica, que é uma chave com trava mecânica. Olha só, essa aqui, ó, tem trava mecânica. Essa também. Vai ser sempre 2/3, né? Não, essa não, ó. Essa não tem trava mecânica. Então, essa chave aqui não teria essa simbologia. Ele colocou 2/3 para indicar que o travamento é na posição 2 e 3. A 4 e 1 não tem. Então, essa chave aqui, ó, ela volta ao centro por nova, ó, não teria essa simbologia aqui, ó, teria só as outras, né? Na verdade, aí seria 3 posições, não 4. Né? Mas só para dar ideia para vocês. Então, a gente junta vários símbolos para demonstrar um componente. Aqui, ó, uma botoeira com contato aberto. Tá? Isso, né? Deve ter em algum lugar aí, botoeira com NA, né? Eu sei, eu não informação já para a cabeça. É verdade. E as nomenclaturas que vocês têm lá, né? S, D, H, T, né?
Então, chaves, botoeiras e sensores, a letra S. D, temporizador. H, as lâmpadas, sinalizador. Se for um sinalizador sonoro também. E transformadores. Quero sintonizar aí, velho, que minha metade, ao mesmo tempo, hein? Dúvidas? Todas? Vamos ver lá. Fazer o circuito short desse jeito que mostrou aí geralmente nas empresas, tinha no painel, É, exatamente. Não, mas Senão eu estava ensinando errado, se não fosse. ou o painel tá errado. Mas quer dizer, nas empresas tem isso, eu tenho que ensinar o que tem lá, né? Uma pergunta, tipo, nós vamos ter muita aula sobre essa informação depois do laboratório? Não. Você vai chegar no laboratório, não vai levar mais nada? Não, nós vamos fazer agora, nós vamos consolidar esses conhecimentos aí, essas apresentações. Já passou, o senhor já passou um monte de coisa, professor? Sim, e vou passar muito mais, hein? Nossa, quando vai chegar lá no laboratório, não sabe nada, né? Bom, daí tá com vocês, Mas é lógico que eu não vou chegar, eles não vão chegar lá e, ó, faça que nós já estudamos. Não, você vai passo a passo. Então o que nós vamos fazer agora? A ideia, porque assim, ó, o ideal, o que seria o ideal? Tá? O melhor dos mundos. Nós termos aula teórica dentro do laboratório. Tá? E aí, eu mostrava um pouquinho, vocês faziam um pouquinho. Mostrava um pouquinho. Esse não é o nosso mundo. Então, nós estamos tentando fazer o menos impactante possível. Então, o que foi a minha ideia? A minha ideia é mostrar para vocês, fazer um panorama do diagrama de força e comando e dos dispositivos. Tem muito mais dispositivos que a gente nem viu nada. Então eu dei um panorama para vocês. O que é importante vocês saberem já, e não esquecerem mais? As numerações do força, ou a identificação dos bornes, né? E do comando. Então aqui, por exemplo, ó, aqui é 3 e 4. Vou usar isso aqui no diagrama de força, no circuito de força? Não, 3 e 4 é comando. Então isso sim. Agora os dispositivos, sistema panorama. Quando eu falar assim, a botoeira, vocês já vão saber o que é, onde é que se aplica, para que serve e o formato que tem. Né? Tá? Dado esse panorama do força e do comando, a gente agora vai partir para os diagramas ou circuitos, e aí vocês vão começar a fazer os diagramas ou circuitos usando as simbologias. Depois, no próximo passo, talvez hoje não dê tempo, não sei, a gente vai para o lado, vocês vão usar um softwarezinho lá, vão fazer esses diagramas de força e comando, e depois a gente vai para o lab, eu passo para vocês um diagrama pronto e vocês vão montar. A gente monta junto, eu mostro para vocês, e com o passar do tempo vocês vão montar tudo sozinho. Só vão me chamar lá para conferir. E acionar. Então é assim, é gradativo. Todas as minhas aulas, em todas as fases, ela é um degrau por vez. Mas primeiro eu formo uma base e avança. Formo uma base e avança. É sempre do simples para o complexo. Né? Pode ver, desde a eletricidade básica. Da predial também é assim. Tá? Então, como é que eu ia passar um diagrama? Vamos fazer um diagrama, e daí vocês vão perguntar, tá, João, o que é isso? Né? Então, você já sabe o que é. É um desenho. É, um desenho. Tá? Já dá -2 na média. Já subiu na cadeira, já tem. Não adianta mais. Então, vamos verificar e entender os diagramas, porque daí eu vou falar assim, ó, isso aqui é uma botoeira. Quem nunca trabalhou na indústria, o que é uma botoeira? Aqui, ó, eu não passei para vocês,
Preciso passar? Tá. Mas tem turmas que tem aluno que nunca entrou numa indústria. Ah, pessoal, coloque a motoeira. O que é motoeira? Daí eu vou dizer assim, não, olha lá no símbolo. Tá, mas é só um risco, um desenho, né? Tá? Força e comando. Então já sabem, aí todos nós sabemos. E aqui então vamos ver. E agora, vocês sabem, conhecendo os elementos, está faltando no meu PowerPoint aqui desconfigurou. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Vocês já sabendo os elementos, o que eles fazem, o que eles funcionam, eu consigo explicar o motor funcionando com esses elementos. Então essa que é a ideia. Agora, que tem coisas que vocês vão precisar decorar e saber, sem dúvida. Então, é muita informação. Fazer o quê? É assim, né? Tá? Então, o que nós temos? Força e comando. Sempre nós vamos partir do força, porque o força é o que faz o motor funcionar. Então, eu quero ligar o motor X. Como é que é? Eu vou olhar lá, esse motor é 3 cabos, 6 cabos, 9, 12 cabos. Vou fazer a ligação do motor lá, para 380 volts, 220, 440, conforme a tensão. E então eu vejo que eu vou partir da minha necessidade real, do meu motor funcionando, para depois fazer a lógica de funcionamento dele. Então, o força, eu começo pelo força, porque é o força que diz como eu vou conectar o motor à rede elétrica. É ele que faz isso. Então, o meu diagrama de força precisa ter aquelas A, B, C e D. E aí eu vou decidir, eu vou usar fusível, eu vou usar disjuntor termomagnético, vou usar disjuntor motor e vou usar relé térmico sobrecarga. Então essa é uma decisão de projeto. O dimensionamento nós não vamos fazer na aula, a gente só vai usar, tá? Dimensionamentos podem, do fusível e do disjuntor já sabe. Do fusível você pode ver com o professor Gabriel, pedir para ele. Deixa eu ajustar mais um aqui, que tem mais um que desconfigurou aqui. Decidi, sei lá, fazer o esquema mais tradicional aqui, por enquanto. Fusível e relé térmico sobrecarga. Então eu vou pegar as 3 fases da alimentação, L1, L2, L3. Vou levar no F1, F2, F3, nos meus 3 fusíveis. Então, aqui você vai ter que literalmente fazer esse símbolo aqui, esse desenho. Você, nós, o projetista. Né? Tá? E já que eu vou usar o fusível cumpre a função A e B, função de seccionamento e função de proteção contra curto. Fatalmente, a função C vai ter que ser feita por um relé térmico sobrecarga. Está aqui ele. Como o meu relé térmico sobrecarga vai ser aquele tipo acoplado direto ao contator, o contator que é o acionamento, vai ficar aqui a função D. Então fica A e B, D e C. Então está aqui, ó, o contator com os 3 contatos, um pontilhado indicando o acionamento simultâneo, os 3 contatos de entrada e os 3 contatos de saída do relé térmico sobrecarga, do fusível, e aqui ele fez a bobina do contator, só para mostrar que é o contator K1. Eventualmente não vai ter só assim, tá? Então aqui está o contator, então vocês já sabem que aqui é o força 1, 3 e 5, 2, 4 e 6 do contator, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6 do relé térmico sobrecarga, sai os 3 fios para o motor. Então o diagrama trifilar ou multifilar do força para esse motor 1, aqui que eu dei o nome dele, DM1. Então, F1, 2, 3, K1,
chamei aqui, ó, FT1, F é proteção, T de térmico 1. Né? Então eu repeti o número 1 porque lá em cima é F1 e aqui é FT. Esse nome, que eu quero dizer, nós projetistas que demos. O nome eu dou o nome que eu quero, seguindo o padrão de letras ali, que vocês têm atrás da folha. Então, dispositivo de proteção, letra F. Então, vejam, um diagrama de força bem simples. As 3 fases, entrando no fusível, sai do fusível, entra no contator, sai do contator, entra no relé térmico, sai do relé térmico, entra no motor. Beleza? Muito bem. Aqui, então, o diagrama de força é simples, mais simples. O mais complexo é o diagrama de comando, que é o que vai fazer a lógica funcional. Quando, como, porquê, esse motor vai entrar em funcionamento. Então, aqui é um diagrama que está usando a linha ou a fase e o neutro. Então, no nosso sistema, subentende-se, aqui na nossa rede, que a bobina desse contator vai ser 220 volts e essa lâmpada vai ser 220 volts também. Então, a bobina do contator, 220 volts. Veja, contator K1, a representação do força aqui. E aqui o contator K1, a representação da bobina dele. Aqui o contator K1, a representação do contato. Para eu explicar o comando, é melhor eu colocar ele em funcionamento primeiro, tá? Mas só explicando aqui, ó, a disposição, daí eu vou explicar o funcionamento para vocês entenderem. Então, vem a fase, passa por um fusível, ou poderia ser um disjuntor também. Sai, então, esse risco aqui é fio, né? É fio. Né? Os riscos são conexões elétricas. Entra no 95 do relé térmico sobrecarga, do FT1. Sai do 96 o fio, entra no 1112 de uma botoeira S0, entra no 11 de uma botoeira S0. Sai do 12 da botoeira S0, entra no 13 de uma botoeira S1. Então, pelo visual e pela numeração, a gente sabe que é aberto, fechado. Né? Fechado, aberto. Sai do 14 da botoeira S1, entra na bobina do K1. E aqui faltou a numeração no A1 do K1. O A2 do K1 para o neutro. Embaixo da botoeira S0, no 12 da botoeira S0, sai um fio e entra no 13 do contator K1, no aberto. Sai do 14 do contator K1, volta para o 14 da botoeira S1. Também saindo do 14 do contator K1, vai para o A1 de uma lâmpada H1. E o A2 da lâmpada vai para o neutro. Então, eu expliquei só aqui a conexão. Vamos entender o funcionamento. Não, não é. Porque a gente está indo passo a passo. Entendeu? Ó, essa... Eu acho que é não é tão complexo agora, né? Depois da aula de hoje, da aula passada. Não é mesmo. Mas veja que nós estamos já 2 ou 3 aulas nesse avanço, tá? Tá, mas o que teve na aula passada? Na aula... Que a nossa turma não é uma turma deles. Não, mas está acompanhando. As duas estão dando iguais. É que o Marlos faltou, mas as duas turmas estão no mesmo ponto. Parou bem certinho. Então, o que acontece? Essa botoeira aqui, ó, vai ser pressionada. A botoeira S1. Tá? Então, eu vou pegar, digamos aqui, ó, por acaso, a botoeira S1 é essa botoeira verde aqui. Então, se é a botoeira verde, é a botoeira de acionamento, ou a botoeira liga. Então, quando ele pressionar a botoeira S1, veja que, claro, ela vai ficar, vou pressionar ela vai ficar momentaneamente fechada. Então, pressionei a botoeira S1. O que aconteceu?
a corrente elétrica, porque tudo aqui está fechado, certo? Então até esse ponto aqui, ó, está energizado. Só que ela foi igual ali, né? Não, eu voltei ao slide anterior. Está aberto, ó, certo? Então aqui está energizado, o fusível está bom? Está bom. Contato fechado, passa a corrente elétrica? Passa. Contato fechado, passa a corrente elétrica? Passa. Contato aberto, passa? Não. Contato aberto, passa? Não. Então até aqui está energizado. Então quando eu pressionar essa botoeira, vai fechar o contato, vai energizar a bobina do contator. Pressionei a botoeira, estabeleceu corrente elétrica aqui na bobina do contator, também a corrente que passa na bobina, energizou a bobina, volta para o meu, ligou o contator, certo? E acendeu a lâmpada, porque a lâmpada também tem energia aqui, né? Então, pressionei aqui, ó, acionou o contator. Quando acionar o contator, o que acontece com os contatos de força dele? Fecha. Olha lá, ó, os contatos de força dele fecharam. Vamos voltar? Olha lá, ó, os contatos abertos, fechou. Se fechar os contatos de força, chega energia no motor, o motor liga. Então eu pressiono a botoeira lá no comando, liga a bobina do contator, o contator fecha os contatos de força, aciona o motor. A outra só vai inverter o caminho, tá? Não. Devagar. Aqui, embora não esteja representado, vai ser representado no mesmo slide. Se esses contatos de força fecharem, esse contato de comando vai... Esse contato de comando vai fechar. Ele não é aberto? 13 e 14? Então ele também vai fechar. Então, quando fechar, aqui ele está fazendo passo a passo, mas ele fecha simultâneo. Quando fechar esses aqui, aquele lá fecha também. A corrente elétrica vai fazer esse caminho aqui, ó. E eu posso tirar o dedo da botoeira, a botoeira abre novamente e o contator continua energizado. Então esse contato aqui, que o pessoal vulgarmente chama aí de selo, eu chamo de contato de retenção. É ele que vai manter o contator ligado. É por isso que você pressiona a botoeira, fechou o contato, ligou o contator. Tira o dedo da botoeira, o contato aqui abre de volta. Mas ele se retém ligado por esse contato de retenção aqui. Certo? Como é que eu faço para desligar o motor? Aperta o S0. Aperta o S0. Quando eu pressionar o S0, então vai ter duas botoeiras, uma botoeira liga e uma botoeira desliga. Quando eu pressionar o S0, abre o contato aqui em cima. Corta a corrente elétrica, ou corta a fornecendo energia, a bobina vai ficar sem energia. Desligando a bobina, abre os contatos de força e também, claro, abre o contato de comando aqui. Porque não tem mais energia na bobina. Ó, quando eu pressionar a botoeira S0, que é uma NF, ela vai ficar momentaneamente aberta. E aí eu desenergizo a bobina do contator, desliga a lâmpada, abre o contato, abre aqui, desligou o motor. Posso tirar o dedo da botoeira S0, ela vai voltar a fechar. Deixa eu ver se tem aqui. Ela vai voltar nessa posição aqui, vai voltar a fechar. Só que está desenergizado, eu preciso ter um novo comando liga aqui para que o motor entre em funcionamento de novo. E aí nós temos com botoeiras por retorno mola, né? sem retenção mecânica, como é essa chave aqui, né? Essa aqui tem retenção mecânica. Viro para cá, ligou. Não preciso estar retido mecanicamente. Agora aqui não, né? Liga e desliga. Como é que eu faço isso, né?
Liga e desliga por meio desse contato de iluminação. Mas lembra, S0 e S1 pode ser uma mesma roteira. Não é a mesma. Ela é um conjunto só. Só vai ter os comandos atrás diferentes. Ela está no mesmo corpo. Mas Isso. isso é uma rotoeira e isso é outra. Tá? Não é como aqui, ó, que você tem uma rotoeira só com vários contatos. Tá? Porque aqui ela acaba economizando espaço no painel. Você faz um furo só para colocar duas roteiras. Né? Se fosse assim, ó, tem que fazer dois furos no painel. Uma roteira liga e outra roteira desliga. Aqui tem uma disposição hierárquica também. Então, a proteção geral do sistema, tá? Está lá em cima. Veja só, o relé térmico de sobrecarga, vamos colocar aqui na função, de novo, ó. Pressionei a botoeira liga, ligou o contator, fez o contato de retenção, está tudo funcionando. Acho que eu tenho um slide que vai explicar isso também. Mas, se der uma sobrecarga no motor, então a corrente elétrica passando pelo força aqui, ó, no relé térmico, vai dilatar o bimetálico lá. O bimetálico vai disparar o contato auxiliar dele. Lembra daquele mecanismo do bimetálico lá? Então, aquele mecanismo do bimetálico, de qualquer uma das três fases, são três bimetálicos, dispara o contato auxiliar. Então, se der uma sobrecarga de corrente, sobrecarga no motor, abre esse contato aqui, corta toda a corrente do circuito e desliga o motor. Então, a proteção geral do sistema, né, contra curto e seccionamento, tem que ter. E aqui é um dispositivo de proteção. Então eu coloco no topo, na maioria dos casos, nós vamos colocar, depende da aplicação, daí, mas no topo do diagrama do circuito de comando. Porque se ele desarmar, tudo vai ficar desenergizado. É uma questão de hierarquia. Se eu colocasse o relé térmico sobrecarga aqui, ó, na linha da bobina, aqui embaixo, se desse uma sobrecarga, ele ia abrir e ia desligar o contator. Então a função ele ia cumprir. Só que como ele é um dispositivo de proteção, eu coloco ele na hierarquia do circuito lá em cima. Né? Para desenergizar todo o circuito. Fica tudo desenergizado. Daí a motora desliga também, porque ele é um desliga, então está para cima. Daí a motora liga mais para baixo. Vou apagar essa primeira cadeira. Não, é que o foco do... Vocês querem lá falar, não, pessoal, não precisa perder. Mas não enxerga, cara, se você Força de comando. Perdi na frente. Já ressuscitou. Acordou o Silvio. É o foco do projetor e o... Ó, então, L1, L2, L3, se vocês olharem na ficha de vocês ali, na folha atrás, tem X. O que é a letra X? Terminais. Então eu tenho ali terminais ou conectores para fazer a entrada de energia, por exemplo. Tá? Aí eu tenho aqui uma chave seccionadora com fusíveis que eu chamei de FF. Coloquei um contator K1, o força, evidentemente a gente sempre trata do força primeiro. Aqui eu coloquei o relé térmico sobrecarga, um FT, acho que foi FT que eu chamei, e o motor M1. Tá? Então, diagrama de força.
vamos ver esse comando. Então, a alimentação, o fusível do comando, coloquei só a botoeira e a bobina do contator e o neutro para a bobina do contator, tá? Então, eu preciso, nesse esquema hipotético aí, fechar a chave seccionadora com fusíveis, pode ser aquela rotativa ou aquela contato seco, depende, então eu tenho que fechar ela primeiro e levar energia até o K1. Então, na entrada do contator K1 já tem energia, tá? Beleza. Claro que o motor ainda não, porque para energizar o motor tem que ligar o contator K1. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar a botoeira S1. Então, pressionando a botoeira S1 vai acionar o contator K1, ou seja, a bobina do K1. Então, você precisa, para fazer um diagrama de comando, entender bem o força primeiro. Entendido o força, daí você fica só lá no comando depois, né? Quando ligar a bobina do contator K1, vai fechar esse contato aqui e vai acionar o motor. Então, fechada a bobina, a botoeira, aciona a bobina, fecha o contato, liga o motor. Tranquilo. Se eu despressionar essa botoeira, né, vamos pegar essa aqui, despressionar ela vai abrir, vai desenergizar a bobina, abrir os contatos lá, desliga o contator. Então, nesse sistema aqui, não tem retenção. Não tem retenção, né? Então, é aquele sisteminha lá que você pressiona a botoeira, liga o motor, e quando tira o dedo da botoeira, o motor para. É muito comum, né? Você ligar momentaneamente o motor. Tá? Se... Oi? Tem isso daí para limpeza, professor, que vem de rolo, que a pessoa tem que ficar segurando. É. Ou a reversão de uma esteira, né? Aí pra você poder medir, não tem perigo. Se tudo estiver funcionando, então pressionei a botoeira, nesse diagrama simplificado aqui. E eu abri a chave seccionadora por algum motivo, ou queimar fusíveis, veja que nesse sistema aqui, a bobina do contator fica acionada, tá vendo? Porque de alguma forma que eu estou segurando a botoeira pressionada, mas queimaram os fusíveis ou a chave seccionadora foi aberta. O contator está acionado ainda, mas não tem energia para o motor. Então, aqui fica um alerta quando vocês forem montar ou fazer manutenção nas instalações. Vocês têm que ver da onde que está sendo pega energia para o comando. Porque você pode ter esses sistemas aqui. E aí é perigoso. Imagine que você vai lá agora, queimou o fusível. O motor está desligado. Vou lá trocar o fusível. Né, que foi aquele caso que eu exemplifiquei para vocês outro dia ali. Você troca o primeiro, energizei essa fase aqui. Mas só uma fase. Agora eu vou colocar o segundo fusível. Meu Deus, vai dar um arco elétrico lá gigante. Porque o contator está fechado, você vai fazer o fechamento de contato e de corrente elétrica colocando fusível. Por mais que tenha só dois. Então tem que tomar cuidado aqui. O que é o conveniente? Mas aí depende da aplicação. Você tirar a energia o fornecimento de energia do comando, tirar debaixo do fusível aqui. Ou debaixo da chave seccionadora. Porque se a seccionadora geral for aberta, o fusível for aberto, o teu contator, o teu diagrama de comando vai ficar desenergizado. Aí soltando a botoeira, no caso, ele vai abrir comando ali, né? A chave em cima do carro dele. Vai desligar o contator? Isso. Isso. Daí, Mas ele não soltou a botoeira. Continua pressionado. Ó, está pressionado. Está pressionado. Tá, mas o carro soltando vai desenergizar ali, naquela parte do contator dele. Não, aqui ó, vai desenergizar a bobina, né? Esqueça lá. Aqui, você tem que analisar
ou o comando ou força. Vamos analisar o comando? Quando ele tirar o dedo da botoeira, a bobina desenergiza. Daí, os contatos abrem aqui, né? Mas você vai desenergizar isso aqui, né? Você tem que desenergizar a bobina. Aqui é só um contato, abre e fecha, né? Então, ligou o contator, beleza, ligou. Os contatos, fechado. É isso que aconteceu. Ah, o motor não ligou. Por quê? Porque está sem alimentação no motor. Mas o contator está fechado. Ele está ligado. Entendeu? Não entendeu? Ó. Ele fez isso, achei engraçado. Mas o Marlos não entendeu. Entendeu? Tá. Então é isso que eu estou observando aqui, ó. A bobina energizada, os contatos fechados lá, né? Vamos pegar nesse circuito e colocar o relé térmico sobrecarga lá no comando, que antes não tinha. Vamos voltar aqui, ó. Não tinha, vamos colocar o relé térmico sobrecarga. Olha lá, coloquei o relé térmico, fecha a chave seccionadora. Tudo está energizado, mas o motor não está funcionando, tem que pressionar a botoeira. Pressiona a botoeira, vai ligar a bobina, vai fechar os contatos na força. É isso aí. Pressiona, liga a bobina, fecha o contato, ligou o motor. Se der uma sobrecarga, então um excesso de corrente do motor elétrico, o bimetálico, então qual corrente que está sendo monitorada pelo relé térmico? A corrente que vem do motor. Mas qual circuito que ele vai disparar? Vai disparar os contatos auxiliares dele lá no comando. Então, esse aqui detecta, né? Então o bimetálico está ali detectando o excesso de corrente. Aquele mecanismo interno dispara os contatos 95 e 96, ou 97 e 98, né? Como a gente está usando dispositivo de proteção que é para cortar a corrente elétrica, então tem que ser um contato fechado, que quando ele acione, corte a corrente elétrica. Então o contato 95 e 96 do relé vai abrir. Abrindo o contato 95 e 96, mesmo com a botoeira acionada ainda, claro que aqui é um caso hipotético, né? Mas eu estou limpando o rolo lá da passadeira de cola e está rodando lá e pesou lá, desarmou o relé. Eu pressiono, não liga mais o contator. Por quê? Abri um contato elétrico lá, não tem mais energia para o comando. Posso pressionar o que for aqui. Desliga a bobina, abre o contator, abre os contatos aqui, desliga o motor. Então a proteção do relé térmico sobrecarga, você lê a corrente no força e atua no comando, que é a parte, como a gente diz, inteligente do circuito. Da mesma forma, se o dispositivo de proteção, no caso fusível, do comando queimou. Então não tem mais energia para o comando. Não vai ligar nada no força porque tenho a chave seccionadora fechada, os fusíveis bons lá, mas não vai ligar nada porque não tem energia no comando. Então aí você começa a entender. Bom, a máquina, o motor, eu pressiono a botoeira, liga o motor, mas ele está com um ruído estranho e não consegue rodar. Bom, mas ligou o motor, o comando está funcionando. O problema é na força. Você ligou o motor, ligou o contator, então o problema está no circuito de força. Ah, danificou o contator aqui. Então você vai ter que substituir o contator. Claro que é o mesmo contator, você vai ter que desligar o comando, mas você começa a identificar qual parte do circuito não está funcionando. Né? Ah, eu pressiono a botoeira e não liga nada. Então você não vai investigar no circuito de força, porque não está nem ligando o comando, a bobina. Então é isso que eu falei, né? Mostrando para vocês.
Então esse sistema aqui, ó, ele é um liga e desliga conforme eu aciono a botoeira. Se eu colocar um contato aberto do contator K1 em paralelo com a botoeira liga, ó, aqui a botoeira liga, certo? Que eu dei o nome de S1. Eu vou colocar em paralelo com ela um contato aberto do K1. Sei que vocês não estão enxergando aí, mas é um K1 aberto, que vai fazer aquele contato de retenção que eu falei para vocês anteriormente. Então, quando eu pressionar, supondo que tudo lá em cima esteja em dia, né, fusível esteja ok, esteja bom, o relé térmico não esteja desarmado. Então, outra sacada aí, fusível bom, relé térmico sobrecarga sem acionar, significa que está bom. Botoeira liga sem acionar, não liga nada. Então, essa lógica, acionamento e ligamento, nós vamos ter que começar a desenvolver agora. Então, eu aciono a botoeira S1 para ligar o contator K1, alimentar a bobina do contator K1 e ele acionar o motor. Então, eu coloco esse contato K1 aberto em paralelo aqui. Quando eu pressionar a botoeira S1, liga o contator K1, então vou reforçar aquilo que eu falei anteriormente. Fecha os contatos de força, alimenta o motor. Simultaneamente, fecha esse contato auxiliar que está em paralelo com a botoeira. Liga a botoeira S1. Então eu posso tirar o dedo da botoeira e o sistema agora, nessa forma, permanece ligado. É a mesma botoeira. Aí é para sempre. Ou até dar uma sobrecarga. Né? Aí vocês já estão entendendo a lógica. Por isso que eu estou repetindo de novo. E para desligar? Não tem nenhum desliga aí. Claro, eu tenho que instalar. Deixa eu ver. Aqui estou mostrando a passagem da corrente elétrica. Então, lembre, contato de retenção é o contato que vai reter a bobina energizada. Então, eu tenho que instalar uma botoeira desliga. Então, como ela é uma desliga, ela fica na hierarquia do diagrama para cima da liga, só que para baixo do relé térmico. Digamos assim, ela não é mais importante que o relé térmico, vamos falar assim. E a botoeira desliga, pode ver, ó, tudo que for desliga é NF, porque ele vai cortar a passagem da corrente elétrica quando estiver acionado. Então, pressiono a botoeira liga, ligou. Quando eu pressionar a botoeira desliga, eu interrompo a passagem da corrente ali. Então, assim, ó, vamos mostrar, acionei, desligou. Essa lógica aqui que nós temos que ter em mente, ó, num primeiro momento. Vamos lá, aqui, aí. Botoeira S1 acionada, liga o contator. Aí o contator se retém ligado pelo contato de retenção. Botoeira S2, S0, aqui é S0, ou a botoeira desliga. A botoeira desliga desacionada, o contator fica ligado. Quando eu acionar a botoeira desliga, o contator desliga. Então veja, eu aciono S1, liga o contator. Eu aciono S0, desliga o contator. Esse é um raciocínio que você tem que estabelecer desde o princípio. Assim. O relé térmico acionado, desliga o contator. Consegue enxergar isso? Tá? Normal. Porque o pessoal confunde. Acionei o relé,
e o motor não liga. Claro, que se você acionou o relé é uma situação de emergência de sobrecarga. Então, quando que eu tenho que acionar? Se ao invés de um fusível tivesse um disjuntor aqui, eu acionei o disjuntor, energizei o sistema. Eu acionei o relé, desenergizei o sistema. Então, essa lógica vocês têm que ter em mente sempre. Tá? Por isso é preciso conhecer o funcionamento dos dispositivos. Isso. Você aciona o motor. Depende, aqui ó, nessa instalação aqui, né? Tá. É. Não era nesse? Porque o que você está fazendo aqui, ó? Você está usando o NF aqui, né? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aqui também, ó, a botoeira é o NF. Quando eu acionar essa botoeira aqui, com o contato NF, ela desaciona tudo que está para baixo. Então, ou desenergiza. Então, você tem que ver a botoeira, o contato e a função que ela está cumprindo ali. Tá? Então, isso aqui, meus amigos, é a primeira, essa aqui ou aquele outro diagrama que eu passei lá no começo. Opa, deixa eu voltar lá que está mais colorido e maior o diagrama. Aqui, ó. Essa aqui, ó, é a partida direta, é a primeira chave de partida do nosso estudo aí, do nosso componente curricular, que depois vocês vão montar lá. A gente vai fazer o diagrama no papel e no software. É a partida direta. Uhum. É a partida direta, porque nós vamos pegar a tensão total da rede e aplicar diretamente no motor. A gente pega os 380 aqui, por meio da chave, e aplica diretamente no motor. Ele parte direto. Então, aquela corrente de partida dos motores que a gente calculou na aula é quando eu faço partida direta. Aquela corrente de partida lá, calculem a corrente de partida do motor. Nós fizemos lá. IP por IN, você usa IP por IN, vezes a corrente nominal, chega na corrente de partida. Quando que vai ter aquela corrente de partida? Quando tiver uma partida direta. Somente partida direta. Só. Só quando você partir diretamente o motor. O que é partir diretamente? Pegar tensão total. É, isso. É, Com software, com Não. nada, daí como? com o soft start ele vai Não, partir. daí não é partida direta. Ele vai partir na corrente nominal do motor. Daí, não necessariamente na nominal, mas ele não faz aquele pico. Ele não faz lá. o pico. É. Aquela corrente de partida que a gente calcula, e eu acho que aquele gráfico ele quer mostrar isso. Aqui, ó. Então, quando aqui a rotação do motor, né? 0, 25%, 50%, 75%, 100%. Daí ele não vai em 100% porque tem um escorregamento, né? Lembre disso. Não tem aquele escorregamento do motor. Aqui é a corrente de partida, entre 6 a 8 vezes a nominal, dependendo do motor. O conjugado que o motor desenvolve durante a partida, então nós já estudamos esse gráfico também. E o pontilhado aqui, ó, o conjugado resistente. O que é o conjugado resistente? É o conjugado que vai se opor à rotação do motor. É a máquina. Então, se o motor tiver, se a máquina tiver um conjugado resistente assim, ó, vamos supor, vou fazer um pouquinho mais para assim, ó, ou seja, o conjugado resistente dele está aqui, nesse valor aqui, tiver nesse valor, de 2 aqui, 200%, então o motor vai demorar mais para acelerar, porque antes ele tinha essa diferença entre o conjugado do motor e o conjugado resistente, e agora tem essa, onde demora mais para acelerar. E quando chegar nesse ponto aqui, ó, ele vai ficar com uma velocidade um pouco menor. Ele não vai atingir a nominal, aqui é a nominal,
onde o conjugado resistente encontra o conjugado do motor. Então, aqui é a corrente nominal do motor. Tá? Na verdade, por que está em 200? Não, a nominal é 100, né? A nominal vai ser aqui. Então, aqui está dando, ele vai dar uma corrente maior. Tá? Não é a nominal. E aqui ele vai dar uma valor de corrente maior e veja a rotação do motor vai diminuir também. Então ele vai ficar com essa corrente aqui de 200%, praticamente, né? Aqui nesse ponto. Então o conjugado do motor deveria ficar aqui, ó, em 100, nesse ponto aqui. Então a rotação do motor fica um pouco maior e a corrente do motor, esse azul aqui junto com o conjugado, nessa faixa aqui, né? De 1, que é 100%, que é a nominal. Se o conjugado do motor for mais alto, for assim, ó, então nesse ponto aqui o motor trava, não rota. Tá? Então esse gráfico quer significar isso aqui, ó, conjugado do motor sempre mais baixo, o conjugado resistente sempre mais baixo que o conjugado do motor. E aqui você consegue observar a corrente de partida do motor conforme ele avança a velocidade. Então ele sai de uma corrente muito alta e vai diminuindo até que encontra a velocidade de trabalho dele e que aqui está acima da nominal. Então a nominal deveria ser aqui. Então esse conjugado resistente teria que ficar aqui. Tem que ficar na nominal. Aqui está, aumentou o conjugado, pode ver. O valor da corrente é mais alto do que aqui e a rotação é mais baixa, perdeu a rotação. Então, essa chave de partida aqui, a partida direta, o motor vai ter esse comportamento aqui. Tá? Beleza? Agora já é Elvis, né? 10, 15. Cadê o... É. Nossa, e agora fala prática? Vamos agora? Então deixa eu interromper a gravação aqui.